Olá, internauta que nos acompanha por meio do nosso site ou das nossas redes sociais. Hoje aqui no estúdio, mais uma entrevista. A pauta principal vai ser economia. Ao meu lado estão os jornalistas Arno Kunzler e Ana Paula Wilson. E recebemos a visita do diretor executivo da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo, Fernando Fenner. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cristina, tudo bem? Bom dia, Arno, bom dia, Ana. Bom estar aqui para a gente conversar um pouco aí sobre Sicredi, sobre economia e sobre as dúvidas que vocês tiverem que eu consegui responder. Eu já vou passar a palavra ao Arno, porque eu sei que ele está ansioso já para fazer pergunta. Ele está sim ali já. Exatamente. Arno. É um privilégio, Fernando, estar aqui na sua companhia hoje e iniciar esse debate, vamos dizer assim, esse bate-papo. Primeiro eu quero parabenizá-lo, né, esse gaúcho de Santo Ângelo, fervoroso torcedor do Grêmio, que trouxe toda a sua empatia, esse seu talento para a nossa cidade e emprestando esse talento ao Sicredi, que não para de crescer, né? Mas a pergunta que eu queria colocar e a discussão que eu queria colocar, Fernando, é a seguinte: as cooperativas surgiram e nasceram para ser um fomento de desenvolvimento econômico local. O que precisa ser feito para que no futuro, com o crescimento delas acentuado que está acontecendo, elas não se tornem apenas mais um banco? Começamos bem, hein? Arno, eu concordo com você. A cooperativa que eu vim lá do Rio Grande do Sul, você citou, né, lá da região das Missões, em Santo Ângelo, ela é a segunda hoje, né, a segunda mais antiga. Né? A primeira é Nova Petrópolis, a segunda é em Cerro Largo. E lá elas se uniram, as três cooperativas da região, e hoje é a Sicredi União Rio Grande do Sul e Espírito Santo, porque eles fizeram uma expansão para o Espírito Santo. Agora, nesse movimento que o Sicredi fez de expansão, como a nossa foi para São Paulo, a do Rio Grande do Sul foi para o Espírito Santo. E a sua pergunta ela vem um pouco lá da base que eu trago enquanto cooperativa. Tenho 22 anos já de Sicredi, então eu entrei com 19 anos no Sicredi, aprendi muito, me desenvolvi praticamente 100% do que eu sei hoje. Tem um grande ganho aí que é através do Sicredi, tanto a formação lá no Rio Grande do Sul, quanto em Toledo e aqui em Marechal, que eu estou desde 2013. Então, ano que vem fazem 10 anos que eu vivo aqui em Marechal Cândido Rondon. 15 de janeiro, para ser mais específico. Aqui na Sicredi Aliança também, ela vem de uma formação de base, né, da cooperativa desde 85, quando os agricultores se uniram e fundaram a Sicredi Aliança, coordenados aí pelo movimento dentro da Copagril, na época Credi Lago, depois Sicredi Marechal. Antes não tinha nem o Sicredi na marca, né? Era Cicoper Rondon, Sicredi Marechal, Sicredi Costa Oeste para Sicredi Aliança. E por que eu estou trazendo um pouco disso? Porque eu acredito muito na essência cooperativa, né? E quando, pelo menos nós aqui na cooperativa, e aliás, essa semana, na dia 9, 10 e 11, nós estaremos, eu e o seu Adolfo, num fórum, que é o fórum anual que acontece de planejamento estratégico do sistema Sicredi, onde a gente olha sempre o próximo triênio. E nesses momentos a gente discute muito essa questão de essência. O que nós temos que fazer para não se tornar apenas mais um banco aberto? E quando a gente olha no Brasil, hoje são mais de 600 fintechs, que está aqui no celular, né? Quando a gente pega o celular ali tem opção de crédito, opção de seguro, opção de todos os produtos que nós vendemos. E o que faz a pessoa escolher, então, uma cooperativa e não uma dessas fintechs? E aí eu volto para a palavra essência, né? Nós acreditamos muito que aqueles valores, aqueles princípios que são constituídos desde a formação de todas as cooperativas, ou os valores do Sicredi, eles precisam estar evidentes nas nossas equipes, para que com isso a gente transforme isso numa experiência para o associado e que ele, e com essa força da equipe, do associado, isso se perceba cada vez mais nas comunidades e fortaleça o nosso modelo. E aí, respondendo a tua pergunta, dizer que se isso estiver concretizado, se isso estiver bem azeitado, que funcione de uma forma comum, nós com certeza teremos um modelo de cooperativa perene. Porque se a gente não tiver presença local, não tiver desenvolvimento das comunidades locais, não tiver a participação do Sicredi, o relacionamento como a forma base
E até a gente tem, quem vai no Sicredi nas agências, vê lá atrás do caixa escrito normalmente assim: transformamos atendimento em relacionamento. Se essa frase ela não estiver sendo executada na prática, a gente pode ir para um caminho sem volta, que eu diria assim, sem volta a gente se entrar numa vala comum de bancos. Então, aquilo que nós trabalhamos hoje enquanto gestores da cooperativa, e aí vem desde o conselho para a diretoria, para os líderes de área, líderes de agência, gerentes e demais, é exatamente isso, a nossa base é o relacionamento. Por mais que hoje, e a pandemia ela deixou um legado aí que é assim, que a gente valorizou cada vez mais o contato humano. Mas muita gente se acostumou àquele atendimento agora online, mas ele quer mandar uma mensagem e receber o retorno. Ou seja, eu quero, por mais que eu não seja um relacionamento físico, mas eu quero saber que do outro lado tem uma pessoa para me atender. Então, se nós manter essa essência de relacionamento, de participação local, por mais expansão que tiver, a gente vai conseguir manter o sistema perene por muito tempo. As cooperativas, de modo geral, elas têm uma estrutura administrativa hoje muito sólida. Diferente do passado, quando o Banco Central não tinha regras tão rígidas, inclusive quanto à questão de suprimento das demandas eventualmente descobertas, né? Uhum. Esse crescimento das cooperativas hoje, ele não permite mais nenhum tipo de retrocesso financeiro, especialmente, digamos assim, nenhuma quebra de alguma unidade e tal, que possa causar prejuízo aos associados? Arno, essa pergunta é muito boa, porque se nós voltar lá atrás, né, e aqui na região teve uma cooperativa em Toledo, né, que teve dificuldade no passado, enfim, as de Marechal aqui, pelo que me consta na história, passaram por diversas momentos de turbulência, mas sempre se mantiveram em pé, né, principalmente quando a gente fala Copagril. A Credilago teve também na sua caminhada momentos bem difíceis, né, mas que foram contornados. A lei que rege as cooperativas, né, ela vem lá, a 5764 lá de 1971. Em 2008, 2009, foi feita a Lei Complementar 130 e também uma resolução que se chama 4859. Por que eu lembro delas? Porque foram elas que profissionalizaram a gestão nas cooperativas de crédito. A 4859 ela trouxe a segmentação do que é conselho de administração, representação política, do que é administração técnica da cooperativa. E aí que surgiram as diretorias executivas, que antes nós trabalhávamos como gerentes regionais, superintendentes, enfim, tinha um outro cargo, tinha responsabilidade, mas até o momento que você era mandado embora e você não tinha nada que você era responsável. A partir destas leis e resoluções, os diretores respondem tão quanto ou até mais do que os próprios conselheiros de administração, do que o próprio presidente. Então trouxe uma responsabilidade para toda a diretoria, profissionalizando a gestão. E agora, né, sancionada no mês de agosto, a Lei Complementar 196, que ela atualiza, ela revoga a 130 e atualiza muitas coisas, mas ela só aumenta a responsabilidade de quem está na direção. O que muda com essa atualização, Fernando? Ela muda principalmente a questão de composição de conselho fiscal. Nós tínhamos uma composição de conselho fiscal antes de cooperativas de 3 efetivos e 3 suplentes, era o que estava na lei. A partir de agora, 3 efetivos e 1 suplente. Uma questão de composição e também uma questão de responsabilidade das entidades centralizadoras. Por exemplo, hoje, e aí eu acho que responde praticamente a tua pergunta, as cooperativas, eu vou falar de cooperativas que estão em sistemas. Sicredi, Sicob, Unicred, Uniprime, enfim, Cressol, são várias cooperativas que estão em sistemas. E tem outras que são solteiras, aí pede a Cred Copavel, a Credilar, que surgiu agora, a Cred Coamo, que elas não estão em um sistema, elas não são cooperativas que a gente fala de 3 níveis, né? Primeiro, segundo, terceiro grau. Mas essas que estão em sistemas, a entidade centralizadora, ela tem uma responsabilidade sobre a parte financeira da cooperativa, sobre a solidez, deixa eu melhorar a palavra, sobre a solidez da cooperativa. Então hoje no Sicredi nós estamos em 108 cooperativas. No passado nós já éramos 130. Por que isso? E vai ser 106 daqui a uns dias. Por quê? Porque quando uma cooperativa tem dificuldade, é responsabilidade da central para que isso não respingue no associado, não sobre para ele pagar a conta, como no passado, há uns 7, 8 anos atrás, nós tivemos uma cooperativa na nossa região, lá em São Paulo, que passou por dificuldade e sobrou a conta para o sócio pagar.
E o Banco Central não quer que isso aconteça. Então, ele determinou, né, dentro disso, que a própria entidade centralizadora ela faça a gestão, ela intervenha, né, faça uma intervenção ali naquela cooperativa, ou as outras cooperativas, aí a gente fala principalmente do sistema Sicredi, que é um sistema solidário, as outras cooperativas têm responsabilidade quanto a essas. Por que eu falei que de 108 vem para 106? Tem 2 cooperativas no Nordeste do Brasil, aliás 3, de 3 elas vão ficar em uma só, porque 2 estão tão pequenas, estão sofrendo um pouco com momento econômico, com tudo isso que vem acontecendo, e elas perceberam que elas não vão conseguir sair sozinha disso, então elas vão se unir. Então de 108 ficam 106 e essas 3 ficam em uma só e vão ter mais força para trabalhar. E esse é o movimento bacana do cooperativismo quando a gente fala em solidariedade. Essa situação corre algum risco de atingir a Sicredi Aliança também, Fernando? Hoje não. Aqui na Central Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, né, até por uma atuação, e aí o Arno conhece o seu Manfred, que é o presidente da Central, é uma pessoa que tem uma história de cooperativas, eles já foi feita essa estruturação. Hoje nós somos em 31 aqui na Central. Teve uma cooperativa que passou por seus momentos difíceis, que fica na Sicredi Paranapanema, na região de Cambará, onde a Central interviu de uma forma muito transparente com os associados e mudou-se toda a diretoria da cooperativa. Estou dando exemplo de uma, né? Desde o presidente aos diretores, e hoje é uma cooperativa que vem crescendo e está com resultado acima de 15 milhões nesse ano. E lá atrás leva 4, 5 milhões negativo, né? Então, a mudança que veio a partir disso. Quando acontece alguma coisa, por exemplo, lá na Central Norte e Nordeste, ele não impacta aqui na nossa cooperativa. Ele impactaria se fosse uma cooperativa aqui próximo, tanto nossa aqui no Paraná, quanto da nossa região em São Paulo, porque normalmente quem acaba absorvendo são as cooperativas vizinhas, né, que acabam dizendo assim, não, peraí, se você está com dificuldade, eu estou aqui, estou bem, aconteceu no norte do Paraná um tempo atrás. Nesse caso o impacto seria mais de imagem, não de exatamente, financeiro não. Até porque o Sicredi ele tem o seu próprio fundo, né? E que esse fundo ele garante a solidez dessa cooperativa. Como que acontece essa matemática? Nós, durante a nossa história, contribuímos para esse fundo do Sicredi. Hoje não são feitas mais contribuições, porque o fundo atingiu um volume suficiente para sanar uma cooperativa. Claro que a gente não faz o cálculo, e são cálculos estatísticos, não é 100% de uma cooperativa, porque normalmente não deixa se chegar a 100% antes de ter uma intervenção, qualquer ação da Central, o próprio Banco Central hoje também ele fica em cima de todas as ações realizadas, porque o cooperativismo cresceu e com esse crescimento, e aí pega um discurso que o Roberto Campos Neto, quando assumiu no Banco Central, ele falou, ele quer que as cooperativas saem de 7%, 8% de participação para 20% de participação. Então, é mais do que dobrar a participação das cooperativas. E foi possível atingir ou não, está em processo nós estamos ainda? em 11% agora, né? Mas é um processo que é uma caminhada. Por isso da expansão do Sicredi, por isso da expansão dos outros sistemas, também justamente para atender, dentro da agenda BC Hashtag lá, tem uma parte exclusiva para as cooperativas. Só que quanto mais você cresce, mais você tem fiscalização, mais você precisa estar ok com as demandas. Então, antes de acontecer qualquer movimento numa cooperativa, pode ter certeza que vai ter um olhar da sua central, através das auditorias. Antigamente, e aqui é bom voltar um pouquinho no passado, nós éramos auditados 1, 2 vezes por ano. Hoje é diariamente, é tudo online. Se alguma operação saiu da fila normal, ela desviou um pouco da regra, na própria central isso são robôs, né? A gente vai evoluindo, né? A própria inteligência artificial já vai, aqui eu tenho uma operação aqui, preciso averiguar essa aqui antes que ela se torne um problema. E às vezes acontece de um colaborador ali na hora de fazer uma operação, ao invés de cadastrar uma taxa fixa, cadastra uma taxa com CDI ou sem o CDI e fugiu da regra do produto. Isso não dá 10 minutos, já tem um sinal amarelo ali, porque o robô já percebeu e já volta lá, peraí, tem uma operação aqui que foi errada. Então, um simples exemplo, mas que mostra o quanto a gente evoluiu em tecnologia para poder atender a essa fiscalização direta que acontece hoje diariamente. Agora, Fernando, você falou de todo esse processo bastante complexo. Isso mostra que não é assim tão fácil somente expandir, né?
Mas o Sicredi vem expandindo nos últimos anos e hoje está em várias cidades de São Paulo, inclusive. Isso mostra que precisa de muito planejamento, porque não é simplesmente expandir. Quando a gente fala da Sicredi Aliança, e eu vou voltar lá em 2013, né? Nós viemos para cá, nós tínhamos a superintendência junto com Toledo, aí montamos a superintendência aqui, nós tínhamos 8 agências. E agora, dia 12, 13 de dezembro, devemos inaugurar a 30ª, então sair de 8 para 30 agências nesse período. Essa expansão ela demanda sim de planejamento, demanda principalmente de gente, né? Porque o nosso negócio é feito através de pessoas, nós precisamos preparar os colaboradores. Hoje de manhã estava numa apresentação de 2 colegas novos que entraram ali na nossa sede. Então são pessoas que entram de mercado, vêm de outros segmentos, não vêm ali e você precisa prepará-los para eles estarem conhecendo o nosso modelo de negócio para poder atender. Então precisa, além do planejamento financeiro, você estar preparado com pessoas, ter muito estudo de mercado. Quando a gente vai abrir uma agência nova, numa cidade nova, você precisa estudar o mercado, entender como aquele mercado funciona em números, fazer visita em loco, né? A gente faz visita em loco, ou seja, eu, o Gilson, o Fábio, enfim, todos os diretores, o próprio seu Adolfo já foi. Em alguns momentos a gente pede para alguns colaboradores nossos ir lá, entender como aquela cidade funciona e aonde que é o ponto, porque através do geomarketing a gente consegue muita informação. Mas nada melhor do que você ir lá e conversar com o senhorzinho que está sentado na praça e perguntar para ele como é que funciona aqui, como é que tem isso. Então, nós utilizamos de várias formas, de forma seja a mais técnica possível até a mais simples possível, para você poder ter assertividade na hora de abrir. E às vezes a gente olha, poxa, se nós podíamos ter feito assim, podíamos ter feito assado. Dá para corrigir muitas coisas na rota também. Fernando, a última campanha eleitoral trouxe à tona um grande problema que se avizinha, pelo jeito, que é a renegociação das dívidas dos inadimplentes. O Sicredi já iniciou uma campanha de renegociação de dívidas inadimplentes. Você podia explicar como funciona esse projeto do Sicredi, também se quiser falar sobre o tamanho desse problema, porque aparentemente durante a campanha as coisas aumentam normalmente, né? Sim. E o presidente eleito assumiu o compromisso, que era de um candidato derrotado, de partir para uma renegociação de todas as dívidas dos inadimplentes. De que forma você acha que isso vai acontecer? Primeiro, a inadimplência ela aumentou, né? A gente fala que o boleto da pandemia chegou agora em 2022. Nós tivemos ali o início da pandemia em 2020 e muita coisa foi prorrogado. Chegou o final, era prorrogado por 6 meses, chegou no final de 20, foi prorrogado para mais 6, né? E essa inadimplência ela ficou escondida aí atrás dessas prorrogações. Tem até uma matéria no Jornal Presente, no impresso ainda, em que eu falei assim, a inadimplência vai aumentar, mas eu não falei isso só da minha cabeça, com todos os estudos das nossas áreas do Centro Administrativo do Sicredi também, porque via-se uma nuvem escondida ali atrás de tudo isso. E nós já percebemos isso na Sicredi Aliança, um aumento da inadimplência. Por quê? E aqui são alguns fatores, né? Quando nós analisamos um crédito, eu vou usar um exemplo aqui, uma pessoa que ganha R$2.000, ela poderia comprometer da sua parcela R$600, 30%. Essa é a regra de qualquer instituição financeira, utiliza isso. Com os 1.400 que sobrava, ela conseguia fazer o seu mercado, pagar seu aluguel, energia, enfim, conseguia se manter. A inflação chegou, subiu, os preços subiram, aqueles 1.400 não chegou mais para fazer isso. Mas ela precisava comer, ela precisava isso. Então ela atrasou aonde? Lá na parcela que ela tinha de financiamento. Então o que nós, e aí vem a campanha nossa de recuperação de crédito e renegociação, nós precisamos, e aí quando a gente fala nesse cenário, isso impactou principalmente o cenário de pessoas físicas. Não é o agro e não é a PJ. É principalmente pessoas físicas. Quando a gente fala em segmentação no Sicredi, a gente trabalha com esses 3 segmentos. O PF urbano, o agro e as pessoas jurídicas, que daí dentro do PJ entra o MEI, entra grande, pequena empresa, tudo aí. Principalmente pessoas físicas urbanas, e daí o volume de gente é maior. No agro a gente tem volumes financeiros altos, mas em menos gente, 80-20, né? E na pessoa física urbana a gente tem volumes menores, mas mais gente.
que nós precisamos fazer então? Chamar todas essas pessoas e adequar a parcela ao novo fluxo de caixa que ela consegue pagar. Ou seja, não é mais 600 que ela consegue, ela vai ter que adequar para 400, para 350. Então, a nossa campanha de renegociação é justamente essa. É trazer para esse cenário onde a pessoa consiga, nem que seja prorrogando o prazo, mas para ela conseguir pagar. E isso demanda tempo, tanto que agora, no último sábado, nós fizemos 65 atendimentos aqui na agência da Dom João VI, principalmente com pessoas físicas que trabalham durante a semana e que não têm o seu tempo disponível para ir fazer essa renegociação durante o período da semana. Então, nós já abrimos um final de semana, quem foi, agora de manhã até nós estávamos numa avaliação, quem avaliou positivo, teve muitos acordos firmados, teve outros que ficou para, não, peraí, deixa eu fazer minhas contas de novo, mas vocês pelo menos abriram no momento que eu podia atender, e muita gente dizendo assim, vocês têm que continuar fazendo isso. Então, essa é a parte importante, uma avaliação positiva. E quando você fala de o que nós vimos daqui para frente, a nossa tendência é manter esse tipo de forma de atuação, né? Chamar as pessoas, conversar com as pessoas para que ela se readeque ao fluxo de caixa. Tem sim promessa do futuro presidente, dizendo que vai ter uma grande renegociação de dívidas no país. Para nós ainda no Sicredi não chegou como isso vai ser. Aliás, né, tem muita coisa que está só no discurso ainda, né, que a gente precisa ver na prática. Está tudo atrás da cortina. Na hora que abrir essa cortina em 1º de janeiro, a gente vai ver como que vai funcionar. Ou até antes, aí, com definição de ministérios e tudo mais, a gente vai ver como vai funcionar. Mas o que tiver que foi benefício para o nosso associado, assim como ali atrás, o Sicredi embarcou em todos os programas do governo, Pronamp, FCO, FGI, aqueles fundos que tiveram de garantias durante a pandemia e que as cooperativas foram contempladas, porque tem isso também, né? A gente precisa estar contemplado no programa, porque o governo ele pode olhar assim, não, vou contemplar a Caixa e o Banco do Brasil, que são 2 bancos públicos, né? Teoricamente públicos, e não contemplar as cooperativas ou só os bancos. Então, se nós estivermos contemplados, isso a gente embarca junto, sim. O senhor acha que o governo entrando nesse processo, o governo fala em limpar o CPF, né? Mais ou menos nesse sentido. Mais de 60 milhões de brasileiros têm restrição. Pois é. Mais do que a quantidade que elegeu o presidente. Exato. Isso se torna uma coisa, de fato, que impulsiona o desenvolvimento, se de fato esse programa tiver êxito? Eu acredito assim, que ele sozinho ele não vai impulsionar, porque você pode só limpar um problema momentaneamente e daqui a pouco gerar um novo problema. Teve um caso específico nesse sábado que a gente fez a negociação, que a mulher disse assim, eu preciso limpar meu CPF porque eu preciso ir ali na loja X fazer compra parcelado de novo. Ou seja, né, ela novamente entrar numa outra e de repente com juros até bem maiores, né? Então, se não tiver isso atrelado a uma geração de emprego para que gere renda, para que melhore a renda da pessoa, pode ser que isso só seja uma limpeza momentânea e ali na frente volte. Mas isso impacta positivamente no primeiro momento, sim. Tá? Vai limpar, vai gerar um novo consumo para essa pessoa, ela vai ter capacidade para consumir novamente. Só que o cuidado é para não se extrapolar novamente isso e daqui a pouco a pessoa ter 2 contas para pagar, né? Até agora só tinha uma, daí ele vai lá comprar de novo, pode ser que tenha 2. Então tem que ter esse cuidado aí também. Eu não sei como se o governo vai fazer esse olhar ou se ele vai pedir para que as empresas que concedem crédito façam isso, né? Então temos um desafio. Agora, Fernando, você falou há pouco que, né, o boleto da pandemia chegou agora. Claro, tem todas essas iniciativas que você citou que o Sicredi faz, né, de renegociação. Mas assim, o cenário econômico ainda está muito incerto. Então, isso leva a crer que, por exemplo, essas pessoas que hoje estão em dificuldade, que pelo menos a gente vai ter um 2023 tanto quanto a gente tem hoje em 2022, que vai demorar muitos anos para voltar a uma certa normalidade. Que leitura você faz disso? Esses dias eu fiz um bate-papo com todos os nossos gerentes, tanto do Paraná quanto em São Paulo, e o tema foi exatamente esse. E isso sem estar definido quem seria o presidente, se continuaria o governo, se entraria um outro governo. Independente de quem entrasse, o cenário é o mesmo. Ele muda quando a gente fala, principalmente olhando para potencial de consumo, para inflação, para renda e para taxa de juros. Ele pode ter uma mudança sim, impacto de política, mas a eleição já estava precificada, né?
Eu disse que o mercado ele não reage, ele precifica, né? Então ele já precificou as eleições ali atrás. E aí em 2023, pelo menos nós internamente no Sicredi, vamos olhar muito para a questão de eficiência, que nós precisamos fazer mais com aquilo que a gente tem. Por quê? Porque ele vai ser um cenário de um aperto econômico, sim. A inflação, apesar de ter deflação agora, ela ainda está impactando, né? Porque ela elevou os preços, aí as pessoas diminuíram sua capacidade de compra. A grande faixa de consumo no Brasil são as classes C e D, e essas são as que mais impactaram na inflação, né? Por mais que tenha uma deflação, puxada talvez pelos combustíveis, ou alguma coisa aqui que diminuiu, mas ela vai perdurar, vou dizer assim, em 2023 sim. Então nós teremos, independente de qual governo que assumisse, foi esse o tom que a gente falou ali, talvez com uma mudança de governo ele perdure um pouco mais até o mercado entender a nova política econômica, e tudo isso vai depender muito também de quem for o ministro da Fazenda ou da Economia, seja como for chamado, para definir qual a política econômica do Brasil. E aí com isso a gente consegue perceber se vai ter mais dinheiro vindo de fora, se vai ter menos dinheiro, a precificação das estatais como é que vai ser, porque isso impacta também no risco Brasil e valorização do real e tudo mais. Se a gente manter, sem ter muita alteração aí, vai ser um ano desafiador que vai nos exigir, pelo menos até o primeiro semestre, né, uma tendência de continuidade. E após o primeiro semestre, com a inflação continuando a diminuir, nós podemos ter uma diminuição da taxa de juros, né? O Sicredi hoje, a nossa área econômica, ele projeta manter essa taxa de juros até o primeiro semestre do ano que vem, e a partir do primeiro semestre, tendo uma diminuição da inflação, melhorando esses indicadores econômicos que precisam, a gente tem uma queda leve na Selic, chegando a entre 10,5% e 11% no final do ano. E isso já começa a melhorar o cenário de investimento, as pessoas pagando menos juros, né? As empresas, enfim, o país pagando menos juros, gerando menos despesa financeira, começa a melhorar a economia. Mas tudo isso ainda está no si, né? Se isso acontecer. Né? Fernando, apesar de ser ainda um momento de muitas incertezas sobre o futuro, mas o governo que se elegeu, ele já transmite para o sistema financeiro algum sinalizador de como será a relação com o mercado? Tá bem, vamos lá, nós estamos a uma semana da eleição, né? Embora que desde o primeiro turno já se tendia, né? já tinha uma tendência ao Lula ser o presidente do Brasil no segundo turno também. Ainda, o que eu vejo de reflexo, o que o mercado demonstrou foi uma desvalorização nas ações da Petrobras, do Banco do Brasil, das estatais. Né? E essa valorização que teve na Bolsa não foi impacto das eleições no Brasil, né? Isso é tudo impacto externo, né? Essa diminuição do dólar, valorização do real, é tudo impacto externo, não tem nada aqui ainda diretamente. O que precisa, e eu diria assim que esse é o momento que a gente está na nuvem agora, que nós estamos no limbo, né? Sem saber como é que vai ser, é a definição da política econômica do governo. São três coisas. Como vai ser a regra de teto de gastos, né? Como é que vai ser isso? Vai ter uma alteração? Não vai sair? A definição do novo ministro, seja da Fazenda ou da Economia, como for chamado, e a política fiscal também. Então, essas três coisas que vão determinar qual vai ser o caminho. Num primeiro momento, o mercado avaliou assim, pelo menos o que a gente fez de leitura. Opa, tem muita coisa obscura aí. Embora que tenha uma coisa positiva que aconteceu, positiva por um lado no mercado, negativa pelo lado de quem acreditava, que foi o mercado acreditava que o Bolsonaro ia ser contra, que ia se manifestar contra. E ele deu um discurso de 2 minutos, né, pós-eleição, um discurso que eu vou dizer assim, neutro. Né? Ele não teve uma posição nem para um lado, nem contra, nem a favor. Isso o mercado já avaliou positivo, quer dizer, ele não foi contra. Então, a partir daquele discurso, teve uma reação no mercado financeiro também. Mas só que pós isso, o silêncio, tanto dele quanto do presidente eleito, o mercado já ficou desconfiado novamente e voltou a reagir negativamente. Fernando, a estrutura, desculpe, Cristiano, a estrutura econômica hoje do país, ela está totalmente atrelada ao Banco Central. Sim. Ele que define as regras, os juros,
O sistema financeiro, enfim, é todo ele disciplinado a partir daí. O Banco Central tem mandato. Então, o mandato do atual presidente vai continuar no futuro presidente. Os economistas que acompanharam o Lula no segundo turno, principalmente os que apareceram, são todos da equipe que era do Fernando Henrique, daquele período que foi gerada a estabilidade econômica no Brasil. Vocês têm ideia de que o presidente possa escolher algum ministro fora desse eixo, que faça alguma aventura que possa comprometer toda essa estrutura que está em torno dele hoje, na elaboração do plano de governo dele, inclusive? Hoje de manhã até eu estava lendo uma nota na nossa área econômica do Sicredi, uma nota interna, em que eles avaliaram exatamente essa linha, em que não se cogita um ministro fora eu vou dizer assim, do centro, né? Porque se for muito fora disso, for muito, vamos falar assim, da esquerda, de uma linha mais de esquerda, o próprio centro que apoiou ali, aí a gente fala de vários partidos, MDB, Avante, Solidariedade, enfim, partidos de centro, pode não soar bem. O próprio Geraldo Alckmin, a Simone Tebet, que estavam ali nisso, Henrique Meirelles, enfim, outras pessoas que estavam nesse contexto, pode não soar bem também. Então a gente acredita, e aqui a nossa área econômica do Sicredi também, que não vai ser ninguém que venha com um pensamento tão diferente desse. E isso é um bom sinal para o mercado também, porque sabe que pelo menos não vai ser uma linha tão liberal quanto o Paulo Guedes, mas também não vai ser uma linha tão longe disso, né, que vai ser muito próxima. E isso é um bom sinalizador para o mercado, é nisso que a gente acredita, e por isso dessa previsão de taxa de juros e uma inflação continuar diminuindo justamente por causa disso. Por isso que eu falei antes, tem muito se não for nessa linha, aí pode ser que a reação seja diferente. Mas a gente acredita, e até porque toda a base de governo, a base que estava junto com o Lula na campanha, como você falou, ela não foi tão radical como eram antigamente. Se a gente olhar para as campanhas passadas, aí, tanto do Lula quanto de Dilma, tinha uma linha bem diferente da linha assumida agora nesse momento. Talvez até foi isso que levou ele à vitória. E se isso continuar, e a tendência é que se continue até pela pressão de vários partidos que estiveram junto na caminhada, talvez o cenário não seja tão detrimente como está se desenhando aí fora, né? Ele não seja tão perigoso, eu vou chamar assim, como se desenha ali fora. Porque tem muita coisa, né, que as pessoas elas fazem que nem um pavão, né? Abre assim, transformam uma informação, uma pequena informação, num grande discurso. E a gente tem que cuidar bastante disso, de olhar, e eu compartilhava com vocês vários vídeos que a gente recebe. Cara, mas vai olhar, checa a fonte, vai ver se realmente isso aconteceu. Aí você percebe que não aconteceu, que é mais para o povo mesmo se mobilizar e fazer movimentos. Mas quando ele fala, voltando, né, para a linha da economia, acredito que vai ser um caminho muito nessa linha aí, para ele não perder a própria base que o elegeu, e para fazer, né, os futuros combinados aí com o Congresso, com o Senado, com tudo isso que ele vai precisar para ter governabilidade também, né? Fernando, quais devem ser os principais desafios da futura equipe econômica? Fala-se que o atual governo pode deixar um rombo fiscal de 400 bilhões e ainda há uma demanda e uma pressão para que sejam aprovadas algumas reformas. Quais os desafios que você enxerga? Quando a gente fala disso, é ruim de falar, né? É ruim de falar de assumir posição, mas principalmente eu acho que o Brasil ele precisa resolver algumas coisas que são primordiais para isso. E eu diria assim, a equipe econômica ela vai precisar olhar sim para o controle de gastos, né? Me preocupa quando o governo já começa a sinalizar um aumento da máquina pública, ou seja, um crescimento impulsionado pelo Estado. Tem a parte boa, mas tem a parte ruim, porque isso vai inchando a máquina, né? Você se refere à questão do Lula ter anunciado aumento no número de ministérios. De ministérios, por exemplo. Isso me preocupa, porque é mais dinheiro que a gente vai colocar, que nós, né, enquanto pessoas coloca lá, e menos dinheiro que pode retornar para a população. Claro que tem que cobrar a efetividade e eficiência desses novos ministérios. Eles vão ter que responder mais por isso e trazer mais isso. Então, eu acho que esse é um ponto.
Mas outro ponto que se tem é fazer com que as empresas, né, e aí que eu acho que a política econômica do governo ela precisa, elas gerem emprego. Elas gerem emprego, que se torne um investimento novamente, porque por mais que o governo ele libere R$600 ou R$400, seja o valor que for, essas pessoas elas não conseguem sobreviver só com isso. Nós precisamos ter uma geração de renda, uma geração de emprego, alguma coisa que faça com que essas pessoas não fiquem só dependentes do governo, que isso seja ou um adicional ao seu salário ou um momento de transição ali para isso. E a partir daí sim, aí a gente fala em acabar com a fome, aí a gente fala em programas sociais, aí a gente fala em outras coisas. Mas na minha visão o principal desafio é fazer com que o Brasil seja um país que atraia empresas que queiram investir, que queiram gerar empregos aqui, seja empresa nacional ou até de fora, de alguma forma. De repente vai precisar sim de que o Estado seja um agente efetivo para isso, mas que isso seja transitório, não pode só ficar em cima do Estado, tem que ser através da geração de empregos, através de empresas privadas também. E outro ponto que eu vejo que o Brasil precisa evoluir bastante é a questão de educação. Nós precisamos colocar lá na economia verba destinada para isso, né? Um olhar para isso, porque nós não podemos, e nós tivemos um vácuo na educação do Brasil durante a pandemia, né? Vou falar assim, a gente percebe Você tem filho? Por filhos em casa, né? Que agora na retomada no presencial e conversando com as escolas já estão retratando assim, olha, tá difícil deles pegarem o conteúdo novamente, então nós temos um desafio que aí é independente de governo, pode ser aqui na nossa cidade mesmo, na rede pública ou na rede privada, de fazer com que essas crianças ou esse conteúdo que foi perdido, essa forma que nós estudamos sempre presencial, né? Mas essa turminha que está chegando agora, que estudou online, ela precisa voltar para isso, para que a gente não fique uma lacuna no projeto lá na frente, quando essas pessoas que enfrentaram agora a educação, entrar para o mercado de trabalho lá, seja para trabalhar no Sicredi, no Presente, ou onde for, que essa lacuna ela não faça falta lá na frente, que isso seja reposto aí. Então esse eu vejo como um desafio também daqui para frente. E a aprovação de reformas? A aprovação de reformas vai depender bastante dessa base do Congresso também, né? Mas vai precisar sim, o Brasil precisa. Eu vi, aí eu não sei se tem, mas tem uma previsão aí de revisitar a reforma trabalhista, né? De voltar ali e ver alguns pontos, mas reforma fiscal, o Brasil precisa, é muito encargo tributário, é muito tributo dividido em um monte de fontes pagadoras, né? Ou de fontes que vão receber isso. Isso é importante para o Brasil. E essa agenda reformista era uma agenda defendida talvez pelo atual governo. Não é uma agenda que está tão, pelo menos eu não vi, não sei se você viu no plano de governo do Lula se tem alguma questão pendente para isso, mas para o mercado externo, olhar para o Brasil com uma reforma tributária, uma reforma fiscal é bem mais positivo do que não ter, né, devido a todo o encargo que tem em cima disso. Então, na minha visão, é um desafio que o Brasil precisa enfrentar. Agora vai depender da agenda do governo, se ele vai ter uma agenda reformista, de quem é o ministro que vai levantar isso para o governo. Congresso e Senado também, né, tem que estar apoiando todo esse movimento também. Qual leitura você faz? A gente fala tudo de si, né? Você mesmo fala sim. Mas qual leitura você faz? A gente vê aí o Geraldo Alckmin liderando a equipe de transição. Esse fim de semana já alguns nomes, né, no meio econômico chamados. O Lula já a ida dele essa semana. Então, assim, a coisa está acontecendo. Já se mostra que o Congresso já está meio favorável a conversar e tudo mais. Então, parece assim que as peças estão aos poucos já se ajustando, apesar de que ainda estamos no começo, né? Muito pouco tempo depois da eleição. Qual a sua leitura? Você acha que aos poucos isso tudo vai se ajeitar, vai ser menos trágico do que se prega, digamos assim? Primeiro, isso é necessário, né? É necessário que haja conversa entre os poderes, né? E a atual Assembleia que está hoje, o atual Senado que está hoje, ele muda ali na frente também. Então, alguns permanecem. Esses que permanecem, se eles já começarem a conversar, eu acho que dentre as equipes, o Alckmin
foi escolhido justamente por isso, por ele ter uma liberdade de conversar com principalmente o centrão, né, que se fala ali. Então, vejo muitos deputados, o próprio Arthur Lira, o atual presidente, já falando assim, não, eu quero conversar, quero ali. Então, vai depender também do próximo presidente da Assembleia, se ele vai ter essa vontade de se aproximar. Mas é um ponto que será necessário para manter a governabilidade ter essa conversa. Eu acredito bastante que isso vai acontecer. Fala. Fernando, nessa linha, você acredita, você foi um assumido bolsonarista durante a campanha, né? Eu nunca me abri tanto numa campanha política como nessa. Mas assim, hoje o governo eleito, o governo do PT, você acredita que vamos ter um Lula revanchista ou um Lula conciliador? Eu diria que, acho que para o bem dele, para o bem de todas as pessoas que votaram nele, acho que ninguém votou para um Lula revanchista, né? Pelo menos as pessoas que eu conheço, não foi para isso, eles querem um Lula conciliador. E minha visão, pela idade dele, pelo passado, né, que tem, na minha visão ele vai querer reescrever uma nova história. Essa é a minha visão, uma nova história, uma história que, aliás, né, esses movimentos que acontecem por aí, se eles não derem em nada, uma coisa eles vão deixar de legado, que é, independente do presidente que assumir daqui para frente, vai saber que não é só os 500 deputados que vão estar fiscalizando, vai ter uma grande população de olho. Acho que esse é o principal legado dos movimentos que tem. Então, nada vai ser feito, na minha visão, que vai bater de frente com movimentos como esse. Então, eu acho uma linha muito mais de conciliador, muito mais de aproximação, muito mais do tapinha nas costas do que de alguém que levanta bandeiras específicas aí. Fernando, antes que a crise encerre e eu não consiga fazer mais uma pergunta, eu queria te pedir se você já tem data para a inauguração da nova estrutura do Sicredi, da central aqui de Marechal Rondon, e o que isso vai mudar em termos de Sicredi, Aliança Paraná, São Paulo, Rio. Não, só Paraná, São Paulo, por enquanto. Mas já não avançou para o Rio de Janeiro ainda? Não, no Rio de Janeiro tem outras cooperativas do Sicredi lá, né? Tá bom. Então, o prédio em si ali que a gente está construindo junto à sede que a gente tem hoje, ele é uma estrutura de 4 mil metros quadrados e toda a nossa estrutura que está no primeiro e no segundo piso do atual prédio muda para esse. E o terceiro andar ele vai ligar um prédio no outro. Essa estrutura do primeiro e do segundo andar, ela vai ficar livre para a expansão da atual agência. Então, a nossa agência sai de 800 metros quadrados para 1.800 metros quadrados. É ali que é o principal impacto. A gente fala, né, que vai ter mais espaço para o associado. Só aquela agência tem 12 mil associados, né, só ali naquela agência. E se você entrar nela, tem os arquitetos ali, os nossos meninos ali já desenharam várias formas de colocar mais mesas para os associados serem atendidos. Só que isso a gente perde em conforto, perde em segurança e principalmente o associado ter aquele momento de privacidade, né, que ele está lá. Então, por isso foi essa expansão. O que nós mudando de prédio, nós também ganhamos uma... se você entrar hoje na nossa sede, tem pessoas uma do ladinho da outra, meio sem espaço, inclusive, para trabalhar. Não é desumano, mas a gente olha assim, cara, isso aqui poderia ser melhor, né, para as pessoas se sentirem mais à vontade. Então, nesse novo prédio, ele vai ter mais espaço. Investimento de em torno de 16 milhões de reais que a cooperativa vai fazer, 9 milhões nessa primeira etapa, e depois tem mais uma etapa de em torno de 6, 7 milhões, que é a parte de acabamentos. A empresa que está fazendo para nós, ela tem um contrato de entregar a estrutura bruta até junho do ano que vem, mas a gente já percebe, até conversando com o proprietário da empresa, que ele vai entregar neste ano essa estrutura bruta. Então, até junho do ano que vem, a tendência é que a gente inaugure no primeiro semestre do ano que vem, porque a gente precisa de 4 a 5 meses para fazer o acabamento, seja vidro, essa parte mais de ar-condicionado, rede, lógica, mobiliário. Embora que móveis, a gente vai movimentar muitos móveis do que a gente tem hoje. Ali, algumas áreas vão ter uma mobília nova, né, principalmente onde precisa mais gente, mas a tendência é que seja no primeiro semestre do ano que vem. Eu quero saber das novidades. Eu sei que 2022 está encerrando, mas 2023 vem por aí, e como vocês são uma cooperativa que tem muito planejamento, meta, eu quero saber o que você pode contar de que a gente pode esperar de novidade para o ano que vem.
Nossa! Como eu falei, nós temos um planejamento estratégico no Sicredi, né? Aqui na Sicredi Aliança nós adotamos, ali atrás a gente fazia de 5 anos, agora adotamos 3 anos e estamos vencendo o nosso ciclo estratégico, que a gente fez 21, 22 e 23. Então até 2023 nós temos desenhado. Inclusive esse fórum que eu e o seu Adolfo estamos indo para Brasília essa semana, é lá em Brasília ainda, né? Não sei se a gente chega lá, como é que sai e tal, mas nós estaremos lá. Ele é justamente para a gente olhar 2024 e 2025 no Sicredi, porque 2023 teoricamente está desenhado. Então o que nós aqui enquanto cooperativas temos para o próximo ano? Tem a questão da nova sede, né, que estava no planejamento para ser executada até final de 2023. Novas agências, nós estamos lá na nossa área de atuação, lá em São Paulo, que são 33 cidades. Dessas 33 hoje nós temos 15 agências, né? São 12 aqui, 15 lá, 16 lá, desculpa. Vai chegar a 18, lá tem 2 para inaugurar agora, então a gente chega em 30. A 31ª vai ser em janeiro ou fevereiro. As cidades que vão receber o Sicredi lá agora são cidades não tão conhecidas, como era Barretos, por exemplo, que é uma cidade conhecida nacionalmente. Que, aliás, nós estamos com 3 agências em Barretos agora. A cidade é Pirangi e Colina. Colina fica muito próximo a Barretos. Só que Colina vai ser inaugurada em janeiro, fevereiro. Tem uma questão de um atraso de obras, né, que a gente depende bastante disso. E depois disso tem uma cidade chamada Viradouro, que existe uma negociação lá também. Então, 3 agências lá em São Paulo. Aqui no Paraná nós queremos intensificar a participação da nossa agência móvel, que começou a circular. Esses dias ela fez um trabalho lá em Porto Mendes, a gente teve um bom resultado e a intenção é que ela circule principalmente nessas comunidades do interior, onde nossos colaboradores vão até a comunidade para fazer qualquer negócio que o associado quiser fazer, agendando lá com a comunidade. Então, vários associados cedem lá em Porto Mendes, o pessoal do supermercado lá cedeu espaço para a gente instalou lá a agência. Tem outros locais que a gente já conversou com a cooperativa, com a Copagril, em outros locais com outras empresas, para que a gente coloque essa agência para funcionar e as pessoas percebam o Sicredi cada vez mais perto. Tem algumas operações como dinheiro físico que não tem como fazer nessa agência móvel, mas muitos negócios ela está interligada com a nossa rede e ela pode operar como se estivesse na nossa agência aqui na cidade. E isso eu falo no Paraná, quando eu falo de Guaíra, a Entre Rios aqui no Lago e Quatro Pontes aqui também. Muito bem, pessoal. Hoje nós recebemos aqui a visita do Fernando Fenner, diretor executivo da Sicredi Aliança Paraná, São Paulo. Obrigada, Fernando, pela visita e por esse bate-papo aqui. Obrigado, Maria Cristina, Ana Paula, Arno, sempre é bom, né? E parabenizar o presente por essa guinada, né, que deu saído de uma cultura, né, uma tradição aí do jornal impresso para vir para notícia digital, eu vou falar assim. E parabenizar vocês por isso e também agradecer por tudo que vocês fazem enquanto mídia, né? E a gente vê muita mídia hoje no Brasil, ou muita fonte no Brasil, ou muita notícia sem fonte no Brasil, e vocês mantendo esse editorial, né, sempre sério e sempre com neutralidade, mas com muita informação. Então, parabéns aí para vocês e que sigamos essa nossa parceria por muito tempo. Beleza, agradeço também ao Arno, à Ana Paula, que estiveram aqui comigo no nosso estúdio, na nossa mesa aqui. E a você, internauta, até mais, então.